Gente, como vocês estão? Bem-vindos ao nosso Dose Diário de hoje. E hoje eu vou ler uma pergunta para vocês sobre a ideia da permanência ou não, da descartabilidade nas relações hoje em dia. Olá, Emanuel. Acabei de assistir ao seu vídeo sobre a tristeza ser fundamental. Sou universitária e a nossa convivência com todos esses questionamentos atuais só tem gerado frieza e paixões curtas. Não sei se vai me entender, mas é como se tudo estivesse ao alcance dos nossos dedos. Pessoas, coisas. Tem como falar sobre permanência? Você acha que a faculdade é essa época louca mesmo? Eu acho que a faculdade é uma época louca mesmo, mas acho que pode ser, né, a princípio, mas não necessariamente nesse sentido aí que ela está colocando. Na minha faculdade, por exemplo, não foi nada disso, nem porque, até porque não existia nada disso. Então, uma outra coisa, a faculdade é um campo de descoberta. Sempre, eu acho que é o campo de saída do obrigatório pro que você está escolhendo, né? O que você sai do ensino médio ou segundo grau, como era na minha época, e vai para um lugar que você escolhe, no qual você escolhe estar, teoricamente. Então, é a primeira experiência que a gente tem na nossa vida, da escolha do nosso caminho, teoricamente. Ela é distinta do resto que vem antes, né? Que tudo é obrigatório. Bom, até certo ponto. Considerando isso, então acho que tem essa experiência de, na faculdade, ter uma experiência de liberação do quem eu sou, do que eu quero e tal, e que é uma coisa que a gente está vivendo hoje de um jeito muito mais sério, né? Muito mais exacerbado e tal. O que eu acho? Eu tenho várias coisas para falar sobre isso, muitas mesmo, sim, e é engraçado aqui, porque aqui no canal a gente várias vezes faz análise sobre situações amorosas, e eu já falei muitas vezes do término, né, do fim das coisas e tal, e às vezes parece que eu estou dizendo termina mesmo. O importante é terminar e seguir para a próxima, é conseguir seguir. Assim, algumas pessoas já me escreveram falando isso, mas pô, e sobre tentar? E sobre tentar de novo? Parece que a gente não tem mais espaço para tentar. Parece que a gente não tem nenhum outro espaço para tentar de novo, né? Às vezes, tantas vezes. Então, o que eu quero dizer? A possibilidade de terminar uma relação, que antes era impossível, antes a gente estava meio que obrigado a viver uma relação para sempre. Você casava, então você tem que... O casamento, essa época é um casamento arranjado, por exemplo, que você vai viver aquilo lá e aquilo lá e aquilo lá. Hoje em dia a gente tem essa maravilha de poder terminar, né? Que é assim, a gente não está conseguindo mais, realmente. Então vamos embora. Mas isso também empurra a gente para um outro extremo, que é o extremo oposto do casamento obrigatório para sempre, que é de qualquer desagrado em qualquer coisa, eu saio. Qualquer coisa que não esteja à altura do meu ego, assim, da minha ideia de mim mesmo, que está cada vez ocupando mais espaço, porque é como se as redes fossem uma espécie de ampliação exterior a gente. Então tenho eu e tem a minha rede, né? Tem a minha rede, tudo que eu consumo, tudo que eu vejo, tudo que me define e tal. Então são ampliações desse meu ego. Vocês entendem o que eu quero dizer? Assim, é como se fosse vivendo coisas exteriores a mim que são eu também. E todas elas são minhas escolhas, né? Então tem o meu perfil de não sei onde, tem o tipo de coisa que eu assisto, o tipo de conteúdo que eu vejo, o tipo de pesquisa que eu faço, o tipo de foto que eu uso, o tipo de música que eu tenho lá no meu SoundCloud, ou Spotify, sei lá, SoundCloud não, Spotify. Isso tudo sou eu. Então é como se o meu ego fosse ficando maior, e tudo isso é um campo de escolha, porque é interessante para o sistema que eu tenha mais possibilidade de escolha. Quanto mais possibilidade de escolha eu tenho, mais possibilidade de consumo eu tenho também. Então isso vai indo assim, vamos escolhendo. E aí você não consegue lidar, você não está posto a lidar com nenhuma outra situação que não seja você mesmo, né? Então qualquer alteração da lógica que é a sua lógica, ou da ideia que é da ideia que é a ideia de você descarta. Então, pensando no negócio do Tinder, por exemplo, que é uma ferramenta de encontro que pode ser maravilhosa a princípio, você fica na ideia do swipe lá, do swipe left, ou sei lá o que, é assim que fala, né? Não sei, do passar, e você continua nela, dentro da relação. Então, se algo ali na relação que você estava experimentando aqui te desagrada, você arrasta e vai para a próxima. Você não está disposto a vivenciar um enfrentamento contra você mesmo, nesse sentido que é de falar, isso não está de acordo com a minha autoimagem, essa relação. Eu acho que eu sou melhor do que isso, eu acho que eu não quero me deparar com isso que essa relação está me revelando. Então eu passo para a próxima. Porque tantas vezes a relação revela pra gente não um desagrado com o outro, mas um desagrado consigo. Então isso eu acho que é um problema da possibilidade de escolha que a gente tem pro outro extremo, né?
que assim, na ideia pendular, do pêndulo, assim, né, dessa variação que é, ou da ideia de ondas para cá, como tem os movimentos na literatura, por exemplo, sei lá, parnasianismo, romantismo, o barroco, o realismo, que são variações, são ondulações, né? A gente meio que vai saindo de um campo do obrigatório. Tem um amor romântico nessa história que ainda preenche uma linha que conecta a gente ainda com o movimento anterior, né? A gente está no romantismo ainda, no campo afetivo. Então isso também é doloroso, porque ao mesmo tempo que as relações são de swipe, são de passagem rápida, a gente continua achando que a gente vai encontrar o grande amor, que a gente vai encontrar o verdadeiro amor. E isso gera uma ambivalência de afetos na gente que é dura, assim, porque eu quero encontrar o grande amor, eu estou em busca disso ainda, de modo geral, mas eu não tenho nenhum espaço para lidar com a falha, com o desvio. O desvio me faz passar adiante. Eu não tenho nenhum espaço para lidar com a ideia de construção, de esforço, de trabalho, de nada disso. A gente não quer lidar com isso. A gente quer lidar com o que está exatamente à nossa altura, entendeu? Então fica difícil, cada vez mais difícil você conseguir construir uma relação, porque você não tem mais espaço. Você quer nessa lógica dessa ampliação, você quer que a relação seja uma continuidade de você, das suas preferências, do que você acha que o mundo é, de como você experimenta o mundo, da sua experiência de ego mesmo, assim, do seu ego vivenciando aquilo. Então é isso, né? Isso tem muito a ver com as redes, tem muito a ver com esse momento que a gente vive. E aí, por exemplo, a coisa do amor líquido do Bauman, né? Tal, aqui. E é louco porque quando o Bauman faz essa análise, ele também inaugura o termo, quer dizer, ele produz essa terminologia que vai também reforçar a coisa, e assim a gente segue, né? Essa ideia do amor líquido, do amor gasoso hoje em dia, sei lá o que é que a gente está vivendo, que é mais ainda já, né? Então eu acho que não é só na faculdade que isso está acontecendo no mundo mesmo, mas por outro lado eu acho que tem gente de todo jeito no mundo e que a gente pode vivenciar as nossas coisas de todos os jeitos também. Isso é uma beleza também do mundo que a gente está vivendo. Que tem gente que está completamente descartando as relações, não só amorosas, as relações de amizade ou de diálogo, de encontro, de qualquer ordem, mas também tem gente que está querendo construir relações. Isso também tem, isso está aí. Você vai ter um trabalho para encontrar essa parada, para ver isso, mas para conseguir enxergar, porque a superfície é do descarte, né, de modo geral. Mas você olha em volta, tem gente namorando há 10 anos, está tentando, e não estou dizendo que necessariamente o certo é isso, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que não investir na dificuldade da relação faz a gente não aprender coisas sobre a gente, sobre o mundo, sobre o real. Um pouco num campo, é como se essas ferramentas das redes dissessem que a gente pode continuar num campo infantil, em certo grau, sabe? Eu quero assim, não é assim, então me dá outro, então me dá o próximo. É o Martim, assim. Agora o Martim já é um pouco mais maduro do que isso, mas em certo sentido é isso, assim, né? O mundo tem que estar de acordo com o seu ego. É isso. Esse é a criança, né? O mundo tem que estar de acordo com o seu ego, senão o mundo está errado. Porque o mundo existe para você. O mundo existe para você mesmo. E as redes dão essa impressão de que o mundo é nosso. A gente molda ele de acordo com a nossa imagem e semelhança. Então a gente é um pouco Deus desse nosso mundo virtual. A gente é um pouco demiurgo, pelo menos. Demiurgo é aquele Deus construtor, é um Deus que constrói a partir das formas divinas, né? Das formas ideais. Então, ele é um Deus que faz o trabalho de fazer o molde mesmo. Então, a gente é um pouco isso, né? Então, a gente tem aí as formas possíveis e tal, e a gente vai moldar o nosso universo. Então a gente se sente Deus desse universo. Então cada um é Deus do seu pequeno universo. E isso é muito duro porque o outro é o Deus do universo dele. Então você se depara com ele e aí, a não ser que sua identificação seja total com ele, que ele tem um universo idêntico ao seu, ele não é bom o bastante para você. É uma coisa infantil, entendeu? Nesse sentido é muito duro. Mas então eu diria para ela que sim, é duro, a gente está vivendo esse momento. Por outro lado é bom porque a gente tem escolha. E eu acho que a gente talvez caminhe para uma síntese, se a gente pensar que isso é uma antítese de alguma outra coisa que a gente já viveu, que é, por exemplo, do casamento ser obrigatório, e de a gente ter menos escolha, então isso é um sintoma da escolha. É claro que é um sintoma utilizado pelo mercado para vender mais coisa, porque quanto mais escolha você tem, mais você escolhe comprar uma coisa ou outra coisa. Quanto mais você consegue nichar cada pessoa dentro de um cluster de uma coisa assim, então você consegue vender mais produtos. E você consegue fazer mais dinheiro. É o capitalismo mesmo funcionando assim. Então a gente tem que estar atento a isso para a gente não perder a possibilidade de descoberta e de aprendizado. Essa é a minha opinião.
Bom, digam o que vocês acham aí, me digam de verdade, é um assunto longuíssimo esse, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, comentem aí embaixo, leiam os comentários, vamos fazer esse assunto seguir. Eu estou abrindo aqui uma questão, me digam qual a impressão de vocês sobre essa questão complexa pra caramba, e aí a gente continua falando, tá bom? Muito obrigado e até amanhã a gente continua com mais alguma questão, tá bom? Obrigado, gente. Tchau.